Olá, é o Carvalho. Olá, sou João Marinho. Isto é Algo Sério. Um podcast que, entre copos, Fala sobre diferentes perspectivas. perspectivas da atualidade. nem Nem muito, muito, nem pouco sério. Algo sério. Desde já queria agradecer a adesão que tivemos e realmente fico emocionado e agradado. E também agradeço ao meu amigo João Marinho por esta ajuda. Foi um projeto que já temos há algum tempo e, de facto, não estamos à espera de tanto sucesso, entre aspas, principalmente por um projeto tão embrionário e tão iniciante. E queria agradecer-vos desde já e esperemos que continue. E agora vamos entrar na temática. E agora vou deixar, João Marinho, e podes falar. Deixar só para referir, também queremos agradecer ao staff que se disponibiliza aqui todos os dias, aos cameramans e etc. Exatamente, isso se calhar é a parte mais trabalhosa do podcast, não é? E agradecer também a todas as pessoas que nos criticam de uma forma construtiva, porque se alguém tiver algum tipo de crítica construtiva, alguma coisa que nós possamos limar ou melhorar, estamos abertos a opiniões. Porque, como tu disseste, isto é um projeto embrionário. Acho que é importante termos realmente uma visão crítica e que haja debate. Porque é que a gente quer, não é? Há um debate sério, construtivo, para tentarmos ter uma opinião não, e como já disse no podcast anterior, não tão monolítica, que é essencial, nem que seja para a construção da pessoa, da sua forma de estar, no seu desenvolvimento, tanto intelectual como pessoa e como ser humano. Exatamente, e concordo plenamente contigo. Agora, relativamente, vamos falar do podcast em si. No nosso primeiro podcast, nós falámos sobre a temática do racismo estrutural, se existe ou não. E para termos um fio condutor, neste momento, no segundo podcast, vamos falar mais em termos de ideologias políticas. Ou seja, vamos tentar fazer de uma forma o mais exata que conseguirmos, baseado em autores, em artigos científicos, em documentos e nos próprios significados em si, tentar fazer uma comparação sobre o que é certas determinadas ideologias políticas e comparar com o que se denomina que é neste século. Ou seja, fazer uma comparação do significado em si para uma comparação daquilo que é denominado neste século que... E é verdade. E temos que ter a noção que a gente parte de um princípio que o nosso podcast realmente segue uma linha, vamos dizer, contrassenso, não é? Contra-informativo. E para isso temos que ter bem sedimentado uma temática, ou as várias temáticas. E essas temáticas têm que partir sempre de uma profundeza que hoje em dia não existe e não se quer ver. Não é? Se a gente realmente for falar agora do tema principal do nosso podcast de hoje, é falar das ideologias políticas, porque hoje em dia é muito fácil criticar de forma muito fácil, não é? Pejorativamente, sem deixar margem de manobra para haver um diálogo, um debate que é essencial para a sociedade civil e para a política moderna. Pronto. E acho que um dos objetivos do podcast, e espero que depois seja concreto e seja visível e que as pessoas que estão-nos a ver percebam, é conseguir agarrar, não vamos dizer insultos, para toda a gente perceber, insultos feitos a algumas ideologias políticas que acabam por não merecer e até demonstrar que é exatamente o oposto. E a pergunta que a gente pode colocar é porquê? Porquê é que hoje em dia a comunicação social tem uma vendetta, uma vingança, uma agenda política a tentar difamar, censurar, a não deixar partilhar uma visão do mundo social completamente diferenciada, para além de um insulto barato e que não ajuda e nunca vai ajudar ao debate. E também é importante referir, já que estamos a falar de ideologias políticas, já que é um assunto tão sensível na sociedade em que vivemos hoje, que nada daquilo que nós dizemos hoje é estritamente subjetivo. Nada.
tudo aquilo que nós vamos mencionar hoje e tudo aquilo que nós vamos referir hoje é os significados concretos, baseados, tal como eu já disse, em artigos, em autores, em documentos, baseados mesmo na ciência pura e dura. Ou seja, nós não vamos aqui estar simplesmente... nosso verborreio não vai ser simplesmente a nossa opinião subjetiva de acordo com as nossas experiências, não, vai ser mesmo o significado puro e duro. Ou seja, não vamos estar aqui a falar das nossas João, ideologias políticas em concreto. Claro, João, eu concordo contigo, mas isso nem faz sentido. Porque uma opinião é uma opinião, uma ideia é uma ideia. A gente tem todos direito à nossa opinião, não é? Mas ela tem que ser fundamentada, tem que ser argumentada e tem que ser suficientemente testável para a gente poder discutir. Porque é muito fácil dizer, olha, tenho a minha opinião e não vou dar liberdade a mais nenhuma opinião. O que é que isto cria? Uma facção, não é? Uma duplicidade que não leva ao quê? Eu já diria Hegel, as pessoas que não conhecem, realmente aconselho a ler, que ele fala exatamente disto, uma dialética profunda entre uma contradição para chegar ao quê? Uma síntese, que é uma conclusão. Portanto, se tu estiveres de acordo comigo e eu estiver de acordo contigo, tudo bem. Se tu não estiveres de acordo comigo, esperemos, mas para isso tem que haver liberdade, e tem que haver liberdade não só de pensamento, mas também de expressão, para a gente chegar a uma síntese, que é uma conclusão diferente do antagonismo que estava nas premissas. É o que a gente quer fazer em relação à ideologia que hoje em dia a comunicação social tenta fazer e tenta nos demonstrar, e que nem sempre, e volto a frisar, nem sempre é verdade. Concordo. E hoje, para iniciarmos a nossa discussão e para iniciarmos o nosso debate, vou mencionar basicamente uma quote, uma citação, uma quote. Exatamente. És muito inglês, tu. Aqui deu uma branca. É um dos grandes problemas da juventude hoje em dia. É dar uma branca? Não é nada de branca. Mas simplesmente tem uma visão muito anglo-saxónica, não é? E não conseguem ter uma visão... É inevitável também de acordo com... É inevitável, mas a gente pode fazer com que isso não aconteça. Sim. Desculpa, interrompi. A quote que eu queria falar, ou a citação que eu queria falar, não sendo muito anglo-saxónico, por exemplo, Roderick Griffiths, um filósofo, sociólogo, historiador, em 2005 referiu: fascismo é a palavra, nos tempos modernos, mais utilizada e mais erroneamente utilizada dos nossos tempos. O que é que tu achas relativamente, por exemplo, ao significado? O que é que tu me tens a dizer relativamente ao significado da palavra fascismo, conhecendo a história e contextualizando historicamente, e da forma como é utilizada hoje em dia? O que é o fascismo? O que é o fascismo? É uma boa pergunta. E desafio qualquer pessoa que sinta-se minimamente interessada ter uma definição absoluta e sem margem para dúvida do que é o fascismo. Até os grandes historiadores, até os grandes intelectuais, hoje em dia não conseguem caracterizar de forma sucinta o que é o fascismo. Portanto, é um... Como é que eu ia te explicar isto? Acaba por ser um receptáculo de tudo e de nada. É muito fácil eu criticar por teres uma ideia diferente da minha de fascista. Porque acaba por ser um insulto. É como eu, desculpa lá, mandar-te à merda. Sabe? Mas que não tem nenhuma substância argumentativa suficiente para contradizer o que eu acho, a minha ideia, a minha convicção, desde que seja argumentada, como é óbvio. Portanto, e agora vamos entrar no cerne da questão. Hoje em dia, o que a gente vê na comunicação social, uma tentativa desenfreada e tão... acaba por ser tão visível, não é? De uma crítica acérrima de alguns partidos que não são de todo o que eles próprios criticam. E depois, a gente também depois vai falar, que é interessante ver a incongruência que esses partidos tanto criticam, mas depois acabam por ser exatamente o que criticam. E sabes o que é que isto se chama? É o que? Hipocrisia. E é de facto. Portanto, e até vamos tomar um exemplo muito nacional, o Chega, que hoje em dia é o grande fantasma, é o Gabiru,
da vida política moderna de Portugal, mas esta visão tão simplória de criticar um partido que está a iniciar com ideais diferentes, que a gente tanto pode criticar como não criticar, mas é muito fácil só dizer, não, tu és fascista e eu nem vou legitimar a tua visão do mundo porque tu és isto. Não é? E agora podes prosseguir se quiser. Para corroborar também um bocadinho aquilo que tu mencionaste há uns momentos atrás, por exemplo, George Orwell, um dos maiores escritores dos nossos tempos modernos, em 1944 escreveu mesmo que o fascismo é uma palavra que não tem quase qualquer tipo de significado intrínseco. É uma palavra quase vazia. É vazio. Sim. Em 1944, antes da Segunda Guerra Mundial acabar. Por isso, é importante também te referir, tu falaste do Partido Chega, e nós mais tarde vamos ao Partido Chega, mas acho que para também contextualizarmos aqui um bocadinho, vamos falar um bocadinho sobre a história do fascismo, como surgiu o fascismo e o que é o fascismo. O fascismo, supostamente, que originou da palavra latim fas, que tem aquela simbologia, ou seja, as faixas, depois o emblema antigamente foi adotado pelo Império Romano. Foi dado aos magistrados romanos que depois poderiam adotar o poder de decapitar ou de sancionar infiéis ou... Sim, uma simbologia muito belicosa e muito militar. Utilizada para fins autoritários e fins... Até a saudação romana sabes qual é, não é? Exatamente. É esta que tem uma vertente, vamos dizer, do nazismo, Hitler usava esta, e até, por exemplo, André Ventura, que foi numa manifestação contra o racismo, salvo erro, também não quero estar a dizer em erro, e claro que os jornalistas que querem criar propaganda e polémica tiraram fotos ao senhor André Ventura, o deputado do Chega, a fazer isto. Pronto. Mas que é muito fácil. Eu também posso pôr muitas fotos de pessoas socialistas, comunistas, do Bloco de Esquerda, do PAN, a fazer isto. Porque é uma coisa muito fácil. Nem vais muito longe, tu acabaste de fazer isto. Se alguém quiser tirar fora do contexto, pode tirar. Aí vão fazer, certamente, se a gente tiver algum sucesso. Se tivesse alguma visibilidade, vão chegar aí ao segundo podcast. O fascista, o caralho. Mas, sabes, eu estou mais do que preparado. Tu, no fundo, és um bocadinho fascista. Mas sabes que é interessante, até o próprio termo fascismo não é uma contra-resposta, e a gente vai voltar à pergunta que tu fizeste inicialmente, é uma contra-resposta ao quê? À burguesia e ao socialismo. É uma terceira via. Até como a gente pode falar, por exemplo, do socialismo, ou da democracia liberal, não é? É sempre uma tentativa de ultrapassar duas posições antagónicas que existe para encontrar um meio termo. E o meio termo que eles encontraram depois da ressaca da Primeira Guerra Mundial, não é? Que foram completamente uma grande crise económica, foi o fascismo. Podemos falar do nazismo, é exatamente igual. Agora, de qualquer das formas, não me parece correto estar a criticar um partido político que tem uma filosofia exatamente oposta do que eles querem demonstrar. Não me parece correto. Até em termos da nossa Constituição, não é permitido teres um partido que tenha algum tipo de ideal fascista. Não, e acho que é uma questão que as pessoas hoje em dia parecem não perceber. É que a Constituição não permite nenhum partido de extrema-direita que seja xenófoba, racista ou que seja contra qualquer direito humano universal. Não pode. Por isso é que hoje em dia já nem existe a Nova Ordem, por exemplo. A Nova Ordem mas isso não é um partido político. Isso é um movimento, uma tentativa, um movimento, uma forma exacerbada num nacionalismo conservador, mas quando eu digo conservador é étnico, é racial e não tem nada a ver com uma visão, como é que eu ia dizer, cultural. Porque nós, como portugueses, temos todos uma simbologia cultural que nos liga, que nos faz ser o que somos. A gente não é como John Locke diz que somos uma tábua rasa e que nascemos de tábua rasa e de tábua rasa ficamos, percebes? Temos inputs, não é? Que é devido à nossa sociedade, à nossa cultura, à nossa forma de estar, à nossa educação, à nossa história, que hoje em dia querem apagar a todo custo. Porquê? Sinceramente
é uma pergunta que tem pano para mangas. É uma pergunta que nós podíamos ficar aqui a falar e a falar e a falar e a falar sem chegar a nenhuma conclusão concreta. Uma das coisas que eu acho importante mencionar é que, por exemplo, até houve um escritor muito famoso, que eu, por acaso eu não me lembro o nome, não sei mesmo o nome, por exemplo, fez uma analogia relativamente ao fascismo e ao nazismo. Disse que o nazismo era uma forma, era um fascismo radical. O que é que o fascismo e o nazismo se assemelham? Assemelham-se numa caracterização muito fácil de entender: totalitário, autoritário, antidemocrático, antiliberal também, como é, pauta-se em relação a isto: censura, retirar liberdades individuais e outros tantos. Então, mas responde-me lá uma coisa. Isto aqui é mesmo uma pergunta, não é uma indignação, mas é um questionamento intrínseco meu. Se o fascismo também se pauta por censura, por menor liberdades individuais, o que é que hoje em dia está a acontecer? Isso é a questão basilar do que a gente quer falar agora. E o que eu quero dar a entender às pessoas que nos estão a ouvir, e que agradeço mais uma vez, parece o Bolsonaro, né? Mas pronto, qualquer das partes. Não sou o Bolsonaro, atenção. Pá, já fizeste a saudação nazi, agora fazes como Bolsonaro. Bolsonaro, O que é que as pessoas vão pensar de ti? Sou tudo, eu sei que sim, mas pronto. Ninguém sabe é que tu trabalhas para um cartel mexicano. Isso é só quando tenho o meu chapéu e o meu bigode de moda. E agora vi aqui a minha produção a fazer um gesto, não gostei muito, mas pronto. Vamos passar à frente. Já me perdi mais uma vez, peço imensa desculpa. Estava a falar do quê? Estavas a falar basicamente à pergunta basilar, que é quando nós neste momento estamos a ser retirados certas e determinadas liberdades individuais, como por exemplo aconteceu no Canadá com a teoria dos géneros, como por exemplo está a acontecer à volta do mundo inteiro e até já está a tentar ser imposto em Portugal uma tentativa de tu criares os miúdos nas escolas, enquanto são crianças, como se não tivessem géneros. A pôr em questão, a pôr em xeque completamente a tua questão biológica, que é o mais fundamental que tu tens. E se o fascismo é um partido político que promove a censura através da opressão, não só violenta, mas também como, por exemplo, se houvesse mesmo fascismo, fazer uma extrapolação, não sei, porque não existe um designado sítio fascista, mesmo fascista, hoje em dia. Tens um exemplo mestre do fascismo, que é o fascismo italiano. Pronto. Mas até o próprio fascismo italiano tem a sua complexidade, percebes? Porque até o próprio fascismo remete-se muito a um socialismo económico e que parece que às vezes as pessoas não entendem bem. Não é por isso que o nazismo é o Partido Nacional Socialista. Pronto. É preciso ter isto em conta. Essa junção, pelos vistos por alguns teorizantes e alguns eruditos, é perigosa. Pronto. Porquê? Porque remete em questão todos os valores progressistas que possam existir e remete em questão uma coisa que ainda é mais fulcral, que é o capitalismo. Pronto. Mas o que eu queria dizer é que hoje em dia vivemos numa contradição tal que os partidos, por exemplo, hoje em dia, em Portugal, falamos da geringonça, não é? Se calhar dos poucos países ditos modernos que vive numa política esquerda radical. Tens o PCP que pertence ao governo. Onde é que tu tens um país comunista que pertence ao governo? Um partido comunista que pertence ao governo. Um partido comunista que faz parte do governo. Podemos falar o quê? Da Coreia do Norte, da Venezuela, certo? Mais Cuba, etc. China, claro, o maior país de todos, o maior país comunista. E também é interessante ver como é que é tão fácil criticar uma oposição, e depois podemos falar da filosofia em relação a isso,
porque é muito importante as pessoas perceberem realmente a filosofia que está por trás desses partidos e se formos a esmiuçar como deve ser, a gente pode realmente ver que é exatamente o oposto do que eles pretendem criticar. Por exemplo, vamos falar de os republicanos nos Estados Unidos, vamos falar do Chega, podemos falar de outros tantos. Eles pautam-se pelo liberalismo, o individualismo, que é exatamente o contrário do quê? Do comunismo e do socialismo, que pauta-se pelo quê? Pela coletividade. Não se... Capitalismo. Diz? E capitalismo. Acaba por ser uma vertente, como é que eu vou dizer, traidora do marxismo puro e duro, utópico e científico que Marx escreveu. Porque, até vou dizer-te uma coisa, se Marx hoje em dia estivesse vivo, não se considerava de esquerda. Podes falar de Marx, como podes falar de Trotsky, como podes falar de Lenin. E hoje, quando ouço alguém ou o governo criticar um partido, seja ele qual for, de fascista e a retirar as liberdades individuais, ter uma imposição governamental em relação à economia tão acentuada, faz-me rir por dentro, porque isso realmente é políticas de um partido fascista que eles criticam. Percebes? É como hoje em dia a gente tem muito receio da censura, mas a gente vive numa ditadura disfarçada, soft, e que censura. Eu já falei isso no outro podcast. Por exemplo, hoje em dia, nas redes sociais, e se calhar tivermos um dia vamos ser censurados, eu até espero, porque para mim é que estava no caminho certo. Hoje em dia não podes dizer tudo o que tu pensas, mas como é que é permitido numa sociedade moderna que a gente vive, que supostamente temos liberdade de pensar e de falar, não podemos ter opinião, porque senão entramos em delito de opinião. Podes ter opinião, não podes ter opinião contra o senso comum. Eu falo com o meu cão, ele não sei se vai me perceber muito, percebes? Deve ser bom ouvinte. Isso é, não sei a mim não, mas pronto. Mas a ti espero que sim. E é esta questão, é esta contradição, é esta hipocrisia que me faz algum prurido, que eu acho importante mencionar. Basta alguém ir à internet, pesquisar um bocadinho e não se deixar levar por essas pessoas que hoje em dia dizem-se influencers e que, para mim, isso é uma opinião minha, percebem muito pouco do que estão a dizer. Simplesmente lá à procura de um gosto, de uma visualização, e até vivem disso, não é? É o ordenado deles, é aquilo. Nem vamos mencionar nomes. Não vou, mas um dia quero debater com essas pessoas. Debater de forma amigável, porque, sinceramente, até posso ser um bocado... Força. Posso ser um bocado... Força. Posso não ser politicamente correto. Por mim. Depois apagam isso se quiserem, não me interessa. Até de forma antropomórfica, essas pessoas estão tão imbuídas nesse sistema que é opressivo que acabam por ter uma figura ridícula. Até vamos ver, por exemplo, os Antifa, esses extrema esquerda, esses radicais, esses anarquistas, são cachopos que a única coisa que têm é acne. E não fazem nada. São os pobres coitados, são filhos de professores que não trabalham, não sabem o que é trabalhar, não sabem o que é pagar impostos e andam num ativismo quase profissional. Eu também já passei pela esquerda. Eu acho que é uma boa escola. É uma boa escola desde o momento que consigas sair dela. Não é? Mas é verdade, é um bom conceito, utópico. Assim, o mundo é bonito e é assim, e temos que chegar a esse estado, e somos todos amigos, e arco-íris para aqui, e esquilos para ali. Tudo bem. E que impacto é que isso tem na realidade? Eu, quando quero pagar os meus impostos, é o quê? O arco-íris que vem-me ajudar? É essa visão utópica? Acho que... Desculpa, foi um pequeno à parte. Não, força, foi um desabafo. Foi um desabafo. Por exemplo, os Antifa não são considerados uma facção terrorista. O que eu acho que é completamente descabido. João, são em alguns países. Mas nos Estados Unidos não. Não, mas espero que um dia... Mas é nos Estados Unidos que importa. Porquê? Estamos a falar, por exemplo, mais em termos dos montins, em termos da revolução que tem havido. Isso podemos remeter ao Black Lives Matter. Exatamente. Certo. Mas pronto. Eu vejo os Antifa como uma facção terrorista. Mas é uma opinião. Claro, é uma opinião e espero que alguém tenha uma ideia contrária, que venha debater ou que escreva e para a gente tentar ter, com licença, ter uma perspectiva diferente, é óbvio.
Falando agora mesmo de temas mais concretos, por exemplo, fascismo. Fascismo, que é um regime, como tu já mencionaste, antiliberal, antidemocrático, autoritário, tirânico, totalitário. Certo. Pronto. Totalitarismo. É uma palavra difícil. Sem dúvida. Completamente totalitário. Tirânico, completamente. Todos esses aspectos são negativos do fascismo. Não há... Eu não considero o fascismo, de certa forma, e alguma correta. Mas também temos de tentar compreender um bocadinho a conjectura política e económica da Itália após a Segunda Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, peço desculpa. Após a Segunda Guerra Mundial, ela estava numa recessão económica enorme. Sim. Ou seja, o fascismo foi uma forma, não a mais correta, sem dúvida alguma, que eu condeno qualquer tipo de extremismo. Seja ele de esquerda, seja ele de direita. Qualquer tipo de extremismo só te vai levar pelo mau caminho. Foi uma tentativa que foi bem sucedida durante algum tempo, em 1932, de Benito Mussolini levar o seu partido para poder. Até podes falar relativamente à marcha sobre Roma, que foi aí que eles ganharam poder no tempo no governo. Do que eu já li sobre o fascismo, houve realmente a marcha para Roma, na tentativa de ganhar poder num Estado, num golpe de Estado, não é? E que foi até favorecido pelo o rei, desculpa. O rei. Exatamente. Porquê? Porque se formos a ver bem, o catolicismo, que a gente conhece, o catolicismo italiano, era muito forte. E estava a perder muito poder em relação à visão e à filosofia anticlerical, não é? Então viu de bons olhos alguém que realmente fomentasse alguma sociedade conservadora e que tivesse realmente uma ideia um bocado tradicionalista. Porque eles estavam a ver as coisas a fugir para a frente e não quiseram, então viram no Benedito, como eu digo, Mussolini, como uma salvação. E não só a nível social, cultural, mas religioso e também económico. Porque não nos podemos esquecer que o fascismo é principalmente anti-burguês. Pronto. É importante referir, por exemplo, só uma curiosidade, Mussolini, na altura em que estava no poder, chegou mesmo a dizer que isto aqui era um golpe, o fascismo era basicamente um golpe, uma facção que iria restaurar a direita que estava em atraso e a esquerda que só provocava desvanências, só provocava destruição, que era completamente destrutiva. Estamos a falar de um momento em que movimentos de esquerda, como por exemplo o comunismo, reinavam. O comunismo e o socialismo na altura eram muito populares, que foi a grande... Foi o epicentro, foi o auge, por assim dizer. É importante referir também que após a Marcha de Roma, em 1932, eles conseguiram o seu lugar no governo, também por pressão relativamente ao rei, na altura, e que, após isso, tinham um rei, mas quem detinha o poder não era o rei. Também temos que pensar um bocadinho sobre isso. E até mesmo, por exemplo, tu falaste-me há bocado que o fascismo em si é um bocadinho complexo. O fascismo, por exemplo, em si, tinha supostamente fascismo de esquerda, fascismo de direita. Dentro do fascismo de direita tinhas três vertentes. Tinhas membros que supostamente defendiam estavam a levar o fascismo como uma forma de atingir uma monarquia absoluta sobre o rei. Tinhas membros que viam o fascismo como uma forma de combater o liberalismo e combater a forma liberal como existia no Parlamento, ou seja, defender mais o sindicalismo, e tinhas indivíduos dentro do fascismo que utilizavam essa facção para combater o Estado liberal que existia na Itália na altura. Sim. Ou seja, mesmo dentro do fascismo, que supostamente é uma facção de extrema-direita, existe uma complexidade no seu núcleo. Exatamente. Existe uma diversidade e uma difusão de ideias. É importante referir. É importante referir e principalmente as pessoas perceberem que antes de estarem a criticar alguém que tenha uma opinião contrária à dela, que é muito fácil criticar
como nomes tão subjetivos como o fascismo é, ou como ser racista, como a gente falou anteriormente, ou outros, outros, outros insultos. Acaba por ser insultos. Mas é um insulto tão complexo que acaba por ser ridículo tu insultares. Porque eu tenho opiniões contrárias a muitos e sou logo conotado, insultado por ser isto, por ser aquilo, por ser nazista, ser fascista, ser tudo. E as pessoas nem percebem realmente o que é tanto uma ideologia política como é o fascismo, qual é a sua história, qual é a sua ideologia, nem o nazismo, por exemplo. E, voltando outra vez ao assunto que é o que nos move neste podcast atualmente, é a forma tão visível, e até estou a dizer cara feia, porque até me cheira mal, que a comunicação social, não foste tu? Então deve ter sido um jornalista qualquer. Que hoje em dia, olha, até vou dizer-te esta frase e, a meu ver, faz cada vez mais sentido. Já sei qual é que é a frase que ele vai dizer. Olha, façam aí um punchline, façam aí qualquer coisa, mas é verdade. Hoje em dia, um jornalista ou então é desempregado ou é um prostituto. Desculpem lá, é verdade. É que antigamente ainda tínhamos aquela ideia de que o jornalista era o sentinela do povo, era objetivo, era concreto, não tinha não era faccioso, não tinha tendências nem para um lado nem tendências para o outro. Hoje em dia, se a gente sabe que a comunicação social é completamente governada e financiada por grandes interesses financeiros privados, não podemos acreditar que o que a gente vê na televisão ou que a gente lê no jornal seja completamente a realidade. Portanto, há uma agenda política e é preciso ter essa noção. E quando eu vejo, e atenção, eu não quero favorecer ninguém, simplesmente estou a tentar encontrar um meio termo. E a pessoa tem que encontrar um meio termo, porque senão, mais uma vez, vou voltar a referir, não percebe patavina. Nada. Que é, ok, podemos não concordar, por exemplo, o Chega. Em muitos aspectos. Eu também não concordo. Não é? E até podemos um dia... Também estão no Israel. Pronto. Não vamos falar disso, não vamos ser censurados. Mas de qualquer das formas, eu também não concordo com o Chega em muitos aspectos, em muitas políticas dele. Pronto. Falando do André Ventura, olha, se quiseres, um dia destes vez aqui, que participa no nosso podcast. Que não posso admitir, lendo e conhecendo um bocado a filosofia que está por trás do partido, criticarem de fascista. Podem criticar em relação a muita coisa. Agora, fascista, mas como? Se fascismo é antidemocrático, anti-liberdade de pensamento, não é? E de crítica. E baseiam-se exatamente dois autores que são fundamentais as pessoas perceberem, espero que leiam, que é, nem que seja na Wikipédia, é fácil. John Locke e Adam Smith. Que é o quê? Liberdade económica e sociedade livre. Como é que alguém se pauta nesta filosofia e depois é criticado por ser exatamente o contrário? Podem chegar ao poder e dizer realmente o que não prometem, mas a gente já está muito habituado a isso, não é? Todos os partidos fazem exatamente isso, prometem e fazem exatamente o contrário. E acho que ainda é importante referir, por exemplo, hoje em dia está na atualidade o quê? A festa do Avante, que é a coisa mais magnífica do mundo, não é? Quer dizer, eu, se por exemplo quero fazer uma pequena festa, um pequeno evento, beber uns copos com os meus amigos, sou expulso, sou escorraçado, não levar com o cacetete na cabeça já é uma sorte. Porquê? Porque se calhar tem a máscara assim um bocadinho abaixo do nariz, né? E depois a gente pode falar disso, também é uma grande estupidez, mas o Avante tudo é permitido. Estes dois pesos e duas medidas é tão evidente que as pessoas precisam de ver e precisam de analisar e tirar a sua própria conclusão. Então nós não estamos no meio de uma pandemia. Nós supostamente estamos no meio ou estamos a... João, isso espero que seja outro debate que a gente vai ter. A realidade é que a gente vive para mim, pós-pandemia. Mas não justifica, em nenhum caso, a visão tão autoritária que o governo pensa ter. Porque, se formos a ver bem, isto não sei se as pessoas têm noção, é a primeira vez desde 1976 que a gente vive
com um governo anticonstitucional. Está bem que é a desculpa da pandemia, não é? Mas, de qualquer das formas, há liberdades que nos são garantidas que hoje em dia não estão... a gente não acaba por ver isto de forma prática, não é? Portanto, acho que num remate quase final, depois se quiseres divagar, vamos divagar. Sabes que eu posso ficar aqui o dia todo, à noite, neste caso. É que as pessoas tenham noção que a ditadura já nós estamos a viver. As pessoas é que não se apercebem. Sabes, há uma velha frase que diz, aliás, não sei quem é a pessoa, já não me lembro, mas a substância da frase é esta: eu salvei muitos escravos, só não salvei mais porque eles não sabiam que o eram. Que o eram, percebes? E é o que hoje em dia está a acontecer. Hoje em dia a gente está a ver as nossas liberdades completamente diminuídas, completamente, e ninguém consegue dizer que não, basta. Porque a gente vive num Estado de lei, um Estado civil, que tem a sua ordem, e é importante a gente ter essa noção. Eu não posso deixar, eu falo por mim, deixar que alguém me retire as minhas liberdades que foram conquistadas a custo, não é? Devido à Revolução, para hoje em dia deixar que este governo, esta geringonça, por achar moralmente que sim, que não, e depois vemos que eles nem sabem o que fazem, não é? Porque por um lado podem fazer a festa do Avante, mas eu não posso organizar uma pequena festa de 10 pessoas com um fado, por exemplo. Não pode estar no café até depois da 1 da manhã, por exemplo. E eu que gosto de ver, e tu sabes, para mim há um custo enorme, não é? É ridículo, é um contrassenso, é uma moralidade, a geometria variável. E isto não pode acontecer, as pessoas têm que ter essa noção, pesquisem, leiam, e não se deixem levar pela versão oficial que nos é dito e que nos é transmitido pela comunicação social. É só isso que eu peço. Certo. Eu aqui, nós estamos quase a acabar. Para quase acabar, eu queria deixar uma pergunta também para os espectadores que podem ter algum tipo de curiosidade, se tiverem curiosidade em investigar, ou se tiverem curiosidade mais tarde de procurar e de oferir a sua opinião. Muitos historiadores oferem que o fascismo não é só de extrema-direita, que é uma doutrina centrista revolucionária. Eu quero saber a opinião das outras pessoas, dos outros indivíduos, se há espectadores atentos, relativamente a esta temática, relativamente a esta, não estou a dizer que concordo ou que eu discordo, tenho a minha própria opinião, fermentada, mas quero saber a opinião dos espectadores e deixo para o ar livre esta questão. É uma questão importante, de facto. Mas posso responder a essa questão de alguma forma? Força, dá a tua opinião. Não é nada que seja conotado de verdade. Mas nessa manobra e nessa margem de pesquisa que as pessoas possam fazer, olhem sempre para a contradição. Não é? Como? Exatamente. Como é que é possível, hoje em dia, alguém pensar que os outros são a crítica que a gente já mencionou anteriormente, fascistas, extrema-direita, e hoje em dia vivemos num estado de ditadura soft, que eu digo sempre porque no fundo isto resulta sempre num mecanismo de consumismo. Isto é a extrapolação do capitalismo neoliberal nas nossas vidas. Eu só faço este pequeno exemplo, e para as pessoas pensarem bem, como é que é possível hoje em dia um governo criticar o outro por ser fascista, autoritário, não é? E extrema-direita, e censura qualquer opinião contrária à dela. E remato com isto. Eu até tenho uma pergunta para te fazer. gol. Ainda no outro dia estávamos no café, acho que foi ontem, não, ontem. Estávamos no café, estávamos a falar com um indivíduo, que é nosso amigo, estávamos a falar sobre o nosso primeiro podcast. E depois falámos sobre o nosso segundo tema do podcast, em termos de ideologias políticas. Falámos de populismo. Ele vira-se para mim e diz-me assim: opa, mas o populismo é extrema-direita, meu, não é extrema-esquerda. Quando o populismo pode ser tanto adotado de uma forma de direita, como pode ser adotado de uma forma de esquerda. O populismo não é monolítico. Não é monolítico. Até acho que o populismo, para além de ser uma ideia, é mais um método.
não é? É um método de O que chegar é o ao poder. populismo? O populismo é simplesmente uma pessoa carismática que tem o poder da oratória e que consegue, através de uma antagonia entre o povo e a elite, conseguir ter um discurso que é muito agradável às pessoas de baixo. Vamos Daí dizer assim. terem designado, por exemplo, o Trump, na altura do seu processo eleitoral, terem designado o Trump Sim. de populista. Sim, Porque sim. a maior parte dos discursos que ele providenciava era nós, ou seja, nós o povo, contra eles, aqueles que estão nas sombras. Basicamente é uma visão dualista da sociedade. É o povo contra a classe que detém a Elite. maior parte da riqueza, a elite. Elite. Ou seja, é dualista. É dualista, mas isto é importante as pessoas perceberem que o populismo é um método de chegar ao poder. É uma forma de chegar, que é através do quê? Da demagogia, da forma de falar, de prometer o que supostamente para alguns é impensável, mesmo se todos os partidos o fazem, novamente. Mas isto é tanto de direita como de esquerda. Há populismo de esquerda, basta ver a América Latina, que está cheio deles, e já teve, ainda mais, e podemos falar de um populismo, por exemplo, Trump, mesmo se eu não considero muito populista e algumas coisas, mas pronto. Portanto, é dos dois lados. Eu acho que, por exemplo, eu considero que, e também já li em alguns sítios, que o populismo muitas das vezes está coligado a algum tipo de conservadorismo, principalmente social. Isso é a grande diferenciação entre o populismo de esquerda e direita. Em que o populismo de direita normalmente é ser mais conservador e é mais nacionalista, não é? E que, claro, quer e prima a sua política através do quê? Da tradição e de conservar os seus hábitos. Enquanto o populismo de esquerda é muito antagónico, é do povo e elite. Toda a gente quer um bocadinho rico. É uma dualidade, basicamente. Porque o que a esquerda tenta fazer, e que tenta... Nós estamos completamente imiscuídos na ideia em que, por exemplo, se eu não detenho dinheiro, é porque é elite. É por causa da elite. Sabes que eu li uma... Mas é só elite. Sim, mas eu li um comentário que dizia assim... de um post qualquer do Instagram, já não lembro do nome da pessoa, que é: um homem pobre que vota à direita é como um cão que está à espera da sua comida. E eu pensei, um cão ou uma pessoa pobre que vota à esquerda é a mesma coisa. Simplesmente tem gamela com isto e pode ter isto. Estás a ver a diferença? De forma muito simples. Agora, só mesmo para dar o remate final, e não sei se tens mais alguma coisa para falar, não sei quanto mais tempo é que temos. Não. Eu tinha duas coisas para referir. A primeira era para dar assim algum tipo de assunto para os espectadores também pensarem, que era relativamente, por exemplo, eu acho que o problema existente, uma das grandes problemáticas existentes no século XXI é que tu sabes designar aquilo que é extremismo de direita, mas não sabes quando é que é extremismo de esquerda. No século XXI, por exemplo, em termos de comentários, se eu estiver aqui, eu sou extrema-direita. Não sou, calma, mas estou... Mas sabes que isso não depende de ti, depende do que a pessoa quiser que tu sejas. Mas, por exemplo, caso hipotético. Vamos imaginar que eu sou de extrema-direita. Eu começo a ser racista. As pessoas metem-me numa caixa. Ok, este gajo é de extrema-direita, não vou ouvir este gajo não vale a pena, não tem mais alguma coisa, sou logo condenado. E é um ato completamente condenável. Esse racismo não o apoio de forma alguma. Mas quando é que... Isso é extremismo de direita. Isso é conotado como extremismo de direita. Mas quando é que a esquerda passa a linha ténue entre o aceitável e o não aceitável? Isso é uma boa questão, e quem realmente quiser perceber um bocadinho da diferença, mas de qualquer das formas ter sempre noção que são duas extremas, não é? Dois extremos que são evidentes, mas até o próprio nome indica tudo. Uma pessoa quando é de extrema direita é de extrema direita. Uma pessoa quando é de esquerda radical é radical. Até aí há uma grande diferença, porque radicalismo, como tu sabes, no latim vem o quê? De levantar o véu, certo? Até aí há um eufemismo, uma conotação que é mais permitido nos nossos países ditos socialistas, não é? Do que é melhor visto.
é bem visto, até vamos dizer. Mas isso podíamos falar da escola de Frankfurt, podíamos falar deste relativismo por aí duro, pronto. Mas isso espero que seja para o podcast. E basicamente aquilo também que eu quero mencionar é que se nós alguma vez formos censurados, só comprova o que nós estamos a dizer no podcast. Exatamente. E espero que o façam. Esperas que te censurem. Espero que me censure, é porque eu sei que estou no caminho certo. Se te censurarem é porque estás no caminho certo. Claro. Agora, relativamente ao tema, espero que também divagámos um bocadinho, mas Mas espero que tenha sido... espero que nos tenhamos feito perceber. Só mesmo uma curiosidade. Uma curiosidade. Por exemplo, imagina, no outro dia fui à Wikipédia, procurei sobre partidos políticos, estava lá o Chega. Sabes que o Chega está conotado na Wikipédia, ou seja, só a gente pode lá escrever. Está conotado como nacional conservador, nacionalista, conservador social, populista e... Não me lembro do outro. É ceticismo. Ceticismo. Era o cético. É isso, é essa a palavra. Mas tenho a certeza que quem escreveu isso, não tenho a certeza porque não tenho certezas de nada. Já daria a Sócrates, mas de qualquer das formas. E Descartes, também atenção. Porque há pessoal entendido de filosofia e depois começa a mandar vir comigo. Tenho a certeza que quem escreveu isso é um pequeno jovem adulto. Não, jovem adulto não. Até vou dizer, tem para aí 33 anos. Gordo. Que vive na cave da mãe. Que ainda não tem dinheiro para a sua independência. E está à espera de uma gaja. Não é? E que escreveu isso. Tenho quase a certeza absoluta. E quem o escreveu, que venha falar comigo. Depois, se eu estiver errado, eu sou o primeiro a desculpar-me. Como é óbvio. Está a falar de mim daqui a 10 anos. Então, mas sabes que é o que te espera. Já vais a caminho. Mas espero que nos tenhamos feito entender relativamente à nossa temática, relativamente à nossa problemática, principalmente. E espero que nos tenhamos feito entender principalmente ao facto de que nós não estamos aqui a discutir posições políticas. A gente só quer dar um meio termo. Sim, mas nós não estamos aqui a discutir. Nós não estamos, por exemplo, a imaginar, eu sou direita, sou apologista de Chega. Não, nenhum de nós é Chega. E nós não precisamos estar aqui a dizer a nossa ideologia política. A gente só quer dar a entender uma perspectiva diferente para as pessoas terem uma opinião crítica. E se querem continuar a ter uma opinião crítica, sigam-nos. Eu gostava tanto que nos seguissem. Porque era bom para nós, para o nosso projeto. E eu, como sou um bocado capitalista, também gostava de receber um bocadinho de dinheiro em relação a isto. Não, isso já é... Não, estou a brincar. Mas, de qualquer das formas, agradeço imenso e queria mesmo que vocês estimulassem o nosso projeto e que falassem connosco, nem que seja assuntos e temáticas para a gente debater, que era essencial para a gente progredir. Sim, porque nós vamos ter montes de temáticas para falar. Só mesmo para acabar, porque eu tenho aqui uma curiosidade, só mesmo para acabar, para dar o remate final. Essa isto aqui estava meio... Não. Estava-me aqui entravado. Entravado. Espera, isto é girafa, nós ainda não descobrimos quanto tempo é que demora a vomitar. Sabes que, por exemplo, imagina, até em 1932, quando surgiu o movimento nacionalista sindicalista... Mas estás a tentar ter piada. Não, Mas até que tu tenhas piada. Mas estou-te a explicar uma coisa. Isto é um facto interessante. Isto é um facto interessante. Até aí que se as camisas azuis, até aí que se proclamavam antifascistas e antifascistas e anticapitalistas, foram completamente lados para o lado. 1932. Essa é a piada. Eu rio bem porque eu percebo, mas tipo, o pessoal não percebe. Sim, o pessoal vai perceber porque o pessoal vai... Uma curiosidade. Não sejas fascista, mas não sejas elitista. Não, já. Mas pronto, olha, eu agradeço imenso. Sigam-nos nas redes sociais, que é importantíssimo. Façam... Estou-me a dizer para fazer isto, não sei o que é que simboliza, mas já... Quer dizer, thumbs up. Estou a pedir play a alguém, não thumbs sei. Up. Exatamente. É o like. Facebook, qual é as outras redes? Instagram. Mas faz como os youtubers. Eu sou o Circásio. Deixem like no meu Instagram, no meu Facebook. É que estão a gritar-me coisas que eu não percebo. Calma lá, estás-me a atropelar. É o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Spotify. Exatamente, essas coisas todas que são soberbas. No final. Joinha no final. E ponham isto. E se quiserem pesquisem o Carvalho no Tinder.
A gente vai fazer um podcast sobre sedução, portanto, não se esqueçam. Obrigado. Esperamos por ti para dar match. Está feito, bora. Mano, 20 papéis, meu. Um podcast de Grandes Copos. Falo sobre Diferentes perspectivas da atualidade. Nem muito, nem pouco sério. Algo sério.